Boa tarde. Boa tarde a todos. Estamos no Trem das Lives, mais uma edição. Hoje começando com uma notícia ótima. Nós já temos vacina, mas ainda não estamos vacinados, portanto, todo cuidado ainda é pouco. Boa tarde, Fernando Brengel, Simone, pessoal todo que está entrando, Silvio. Hoje nós vamos conversar com o Eduardo Santos, é o presidente da Acadêmicos do Tatuapé. A gente vai aguardar a entrada dele. Enquanto ele não chega, eu quero dizer a vocês que o Trem das Lives é uma iniciativa nossa, Fernando Brengel e eu, onde a gente conversa com o pessoal, né, artistas, agitadores sociais, pessoal ligado às artes em geral. Nós solicitamos a vocês que nos sigam no Twitter, nos sigam no Facebook, no Instagram. E nós estamos aqui, o Eduardo Santos já está chegando para o nosso papo de hoje. Boa noite, Simone, boa noite, Flávio, boa noite a todos os que estão entrando. O Eduardo já chegou. E eu vou insistir nesse aviso algumas vezes. Se tiver a oportunidade de repetir, eu repito. Nós já temos vacina, mas não estamos vacinados, portanto, todo cuidado é pouco. Mas a notícia é ótima. Então vamos lá. Aguardando, então, por favor, o seu Eduardo. Eu vou mexer um pouquinho aqui para... Eduardo Santos. Vamos ver se ele entra. Vamos lá. Os sinos aqui da nossa igreja de Nossa Senhora do Carmo, na Bela Vista, está nos assinalando o horário. Como vocês estão vendo, eu estou aqui numa parede azul, um cenário azul, com a minha camisa branca normal, que é uma referência a Acadêmicos do Tatuapé, a escola em que o Eduardo é o nosso presidente. Eduardo, por favor, diga um oi, um alô, para que eu possa te convidar. Você, ok? Uma homenagem ao Tatuapé, Andréia está aqui, Sr. Lucas Arruda, Marina. Eduardo, fala um oi para mim. Eu vou falar, se você me disser um oi, me facilita te chamar para dentro da live. Opa! Então vamos lá. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, tudo bem? Tua câmera está virada. Então, peraí, que eu que vou ter que mudar aqui o negócio. Só um minuto. Sem problemas. Aproveito que eu cheguei um pouquinho. Tudo bom? Tudo certo. Vamos lá. Então vamos lá. Um pouquinho de calor, a notícia é boa, que a gente já tem vacina. Seja muito bem-vindo ao Trem das Lives, é um prazer para a gente receber você aqui. O prazer é todo meu, eu que te agradeço o convite. Um dia especial, muito feliz, né? Isso. Depois de tanta expectativa, de tanta
de tanta polêmica, de tanta gente atrapalhando, mas graças a Deus acho que o final é feliz e a gente tem uma notícia muito legal e é um prazer estar participando aqui com você num dia tão especial para todos nós, né? Que bom. Sabe que eu estava preocupado, assim, né? Assim, pô, a gente vai falar de carnaval, né? Num momento como esse, mas né, a vida continua. O carnaval é uma coisa linda, é uma festa brasileira que eu adoro, você sabe disso. Você, Uhum. pessoa de referência no carnaval brasileiro, no carnaval paulistano, né? E a gente vai poder fazer o nosso papo sobre o carnaval, sobre os problemas que o carnaval está vivenciando nessa pandemia. Uhum. Mas eu quero, assim, só deixar, nós vamos conversar um pouquinho sobre você, depois a gente fala bastante sobre o Tatuapé, a Uhum. academia do Tatuapé. Você está vendo que a minha parede aqui é azul, minha camisa Muito branca, obrigado. a sua está Muito depois eu falo obrigado, com muito alguém de obrigado. outra escola. Se eu tiver que falar com alguém da Mangueira, arranjar uma coisa verde-rosa vai ser complicado, mas a gente dá um jeito. Ok? Ô, Tá Eduardo, bom. eu quero começar. Então, a gente vai aí nessa ordem. Eu queria começar bem do começo, da sua primeira lembrança de carnaval. A minha foi no colo do meu pai, né? Ah, Me carregando, literalmente, meu pai comigo no colo e vendo blocos de carnaval lá em Uberaba. E eu era muito pequeno e não entendia aquelas pessoas fantasiadas e brincando com meu pai. Eu fui aprender o que era carnaval depois. Qual é a sua primeira lembrança de carnaval? Vamos começar. coincidentemente, também é com o meu pai, né? Não, não no colo, porque eu já andava. Eu devia ter por volta ali de uns 5, 6 anos de idade e nós morávamos bem próximos da quadra, né? Da antiga quadra da Acadêmicos do Tatuapé. Na verdade, da primeira quadra, né, da Acadêmicos do Tatuapé, que é muito, coincidentemente, é bem próximo de onde é a nossa quadra hoje, né, ali na Rua Antônio de Barros, no lugar que a gente chamava de Beco, né, porque a escola nasceu em 1900, já aproveitava vou contar então a história toda bem resumidamente. Não A, sei, es- mas tem tempo legal, vamos conversar legal sobre a escola. Eu anotei aqui, né, a escola começa em 1952, não Isso, é? ela começa em 1952, mas não como Acadêmicos do Tatuapé. Ela começa, né, em 26 de outubro de 52 com o nome de Unidos de Vila Santa Isabel, porque a família, né, dos fundadores da escola, do Oswaldo Vilaça, eles moravam num lugar que tem aqui na Zona Leste, né, que pertence inclusive ao Tatuapé, chamado Vila Santa Isabel, tem uma igreja muito famosa aqui na região, e a família do Mala, né, do Oswaldo Vilaça, morava ali nos arredores da igreja, e eles fundaram essa escola com o nome de Unidos de Vila Santa Isabel. E só no começo dos anos 60 é que a família do Mala muda para a Rua Antônio de Barros, né, para uma vila lá, né, a gente chamava de beco, né, quando a gente era moleque. Né? A família dele muda para uma casa nesse beco, né? E lá eles transformam o beco na quadra da escola e ele muda o nome da escola, já que naquela época a Rua Antônio de Barros era o coração comercial, né? O centro comercial do Tatuapé funcionava ali, né? Na Antônio de Barros, na Celso Garcia, e aí ele muda o nome da escola para Acadêmicos do Tatuapé. E essa foi a primeira quadra da Acadêmicos do Tatuapé que eu conheci, que eu frequentei, levado pelo meu pai. Eu devia ter uns 5, 6 anos de idade e meu pai levava a gente lá. Naquela época também a gente não tinha uma antecedência tão grande assim dos desfiles, né? As atividades para o carnaval começavam muito próximas do carnaval e meu pai levava a gente para lá algumas semanas antes do carnaval e a gente ficava acompanhando. Meu pai não era nada, meu pai não tinha cargo nenhum, não era dirigente, não era, nem desfilava na escola. Meu pai só acompanhava, ele era amigo do Oswaldo, amigo de várias outras pessoas da escola daquela época, e meu pai frequentava e acabava levando a gente junto, né? E aí nós ficávamos lá, e no dia do desfile a gente ficava lá com ele na quadra,
até os ônibus chegarem, né? Quando os ônibus chegavam para levar a escola embora para desfilar, aí ele levava a gente para casa e voltava sozinho para ir junto com a escola para o desfile, né? Mas a gente acompanhava, era legal que a gente tinha, a molecada ali naquela época, a gente tinha até algumas atividades, né, na escola, né? A gente fazia algumas coisas, ajudava de alguma maneira, né? Tinha eu conto essa história, eu acho que quem acompanha as lives aí deve estar com o saco cheio de ouvir eu contar essas histórias todas, mas a gente tinha funções lá na escola. A gente tem muita gente longe aqui, nós temos pessoas de Minas Gerais, temos pessoas que legal. de Tocantins que ainda não conhecem você. Pode Que bom, que bom. A gente tinha uma das coisas que eram tradicionais naquela época, né? Hoje totalmente superado isso, né? Porque hoje todo mundo tem um guarda-roupa muito maior, né? Muito mais tranquilo aí, né? Para participar dos desfiles e tudo mais, dos ensaios, enfim. Naquela época não, naquela época, principalmente o Tatuapé era uma escola pobre e de gente muito pobre, né? E a gente tinha a missão ali, a molecadinha no dia do desfile, a gente tinha a missão de pintar os sapatos de branco. Então as pessoas chegavam lá, né? As pessoas, isso você deve lembrar disso, né? Muita gente não lembra, mas naquela época tinha um sapato muito famoso, que era um sapato, acho que foi o primeiro, ou pelo menos se não foi o primeiro, foi o mais famoso daquela época, que era um negócio chamado Vulcabras 752, que era um sapato de couro sintético. Aquilo durava, aquilo não acabava nunca. Né? Era um sapato assim para... E aí, as pessoas que iam desfilar na escola à noite traziam esses sapatos, né, preto, né, Vulcabras, e a molecada sentava lá na quadra, com uma bacia de água com cal, e a gente ficava passando água e cal no sapato. E aí, quando aquilo secava, o sapato ficava branco. E aí, depois... Para não chover, né? Para não chover. E aí eles iam para o desfile, né? Desfilavam, e aí depois do desfile, voltava com os sapatos lá para a quadra, aí enfiava tudo na água, e aí dissolvia aquele cal, né? E aí o sapato voltava a ser preto e o cara usava mais o ano inteiro, né? Então essa era uma das funções que a gente tinha ali, eu e vários outros moleques ali da região que frequentava a quadra e tal. Mas essa é a minha primeira lembrança de frequentar, né? Eu ia levado pelo meu pai para participar de tudo isso, né? Conhecer e tal, e a gente acabava participando, acabava assistindo ensaios, acabava vendo o esquenta que eles faziam ali na rua no dia do desfile, antes de subir para os ônibus para desfilar. A bateria fazia um esquenta ali, a gente ficava vendo e tal. E eu tinha aquele sonho de um dia poder ver a escola desfilar, né? Então, essa época que eu estou te falando é uma época que os desfiles eram no Anhangabaú, né? E já indo para a Avenida São João. E ali foi a primeira vez que eu vi o Tatuapé desfilar foi na Avenida São João. Aí já com meus 11, 12 anos de idade, foi a primeira vez que eu vi o Tatuapé desfilar na Avenida São João. Me diz uma coisa, quando eu me mudei para São Paulo, muito tempo atrás, eu fui morar no Ipiranga um determinado momento e no segundo dia do Carnaval, né, após desfilar nos desfiles oficiais, a Imperadores desfilava lá na Silva Bueno. E foi o meu primeiro contato com uma escola paulista, isso marcou muito a minha vida. Eu era bem jovem e eu vi uma grande escola que, para mim, vindo de Minas Gerais, nunca tinha visto tanta gente numa escola só. Né? E era Imperadores, que não está entre as escolas com maior número de integrantes, enfim. A Tatuapé também desfilava, né, tem esse hábito, desfilava já nessa época de desfilar no próprio bairro. Sim, naquela época era comum, inclusive. Naquela época as escolas todas, elas faziam os seus desfiles oficiais, né, e depois voltavam para os seus bairros e faziam os desfiles de bairro. Então, eu lembro muito bem assim de ver, por exemplo,
no dia do desfile oficial, a gente não participava. Mas eu lembro de um desfile tradicionalíssimo que acontecia aqui na Zona Leste, que era lá na Penha, na Avenida Penha de França, e destilava, e todo ano lá destilava o Tatuapé e destilava a Nenê, que eram duas escolas na época muito grandes, escolas de ponta, e que eram as duas da Zona Leste, até bem próximas, né, assim, de escolas bem vizinhas. E eu lembro que na Avenida Penha de França, aí sim, aí meu pai me levava, a gente ia a família inteira lá para assistir o desfile, não tinha arquibancada, não tinha nada, era uma corda, né, e o desfile seguia pela Avenida Penha de França, e era uma maneira das comunidades, dos bairros também, poderem ver as escolas. Hoje isso é muito difícil. Naquela época o Tatuapé fazia bastante, todo ano praticamente. Mas hoje isso é muito difícil dado ao tamanho que as escolas estão adquirindo. Quer dizer, as nossas alegorias são proibidas, inclusive, de sair, né, do sambódromo. A gente tem um rigor muito grande, né? A gente não pode tirar uma alegoria. As alegorias hoje vão para o sambódromo com data marcada para ir, com acompanhamento do CET, da polícia e tudo mais, e elas só podem sair de lá também com data e horário marcado. E antigamente não, antigamente a escola ia, desfilava e voltava para a sua quadra e tal, trazia a sua alegoria, levava aquilo lá depois para lá, no nosso caso aqui da Zona Leste, para Penha de França, e desfilava lá. Hoje é impossível, né? Hoje, para a gente fazer um ensaio de rua, pra você ter uma ideia, nós costumamos fazer, o Tatuapé é uma escola que ensaia bastante, e a gente tem 3 tipos de ensaio, né, hoje. A gente tem o nosso ensaio tradicional de quadra, a gente tem ensaios de rua e tem os ensaios técnicos no AMB. E os nossos ensaios de rua, né, quando a gente vai fazer, tem todo esse aparato, a gente tem que comunicar o CT, fechar a rua, enfim. Hoje, para fazer um ensaio na rua é uma coisa muito complicada e, inclusive, dependendo do dia da semana, dependendo das condições ali de trânsito e tudo mais, eles nem permitem. Então, hoje é muito difícil, né? A gente até gostaria de fazer desfiles na nossa região, para que as pessoas pudessem ver, mas é muito complicado. Um ensaio técnico já é bem complicado, um ensaio de rua já é bem complicado de fazer. Imagina um desfile com fantasia, alegoria, nem pensar, porque nem cabe, né? Nem dá para tirar do AMB, mas hoje não existe mais, né? Muito por conta do tamanho que o espetáculo adquiriu, né? O tamanho hoje acaba proibindo que as pessoas possam ver a sua escola desfilar sem ser fantasiada, né? Sem ser no desfile oficial. E mesmo os ensaios técnicos são bastante concorridos. O ensaio técnico do Tatuapé é uma coisa absurda. Assim, a gente chega a fazer ensaios técnicos com praticamente 100% do nosso contingente que vai fazer o desfile oficial. Então isso é uma quantidade absurdamente grande de pessoas para fazer um ensaio na rua, né? Ok. Ô, Eduardo, a gente vai dar uma passeada pela história da Tatuapé. Vamos começar pela relação da escola com o Império Serrano. Ah, tá. Na verdade, tem muita... A gente conhece pouco, né, dessa relação, porque, infelizmente, no carnaval, de um modo geral, e do Tatuapé, de um modo bastante específico, a gente acaba não tendo registros da história, né? Mas eu, graças a Deus, consegui, até com a ajuda de muitos amigos e amigas, eu consegui recuperar algumas coisas, né? Então eu tenho, inclusive, uma apresentação que eu faço da escola e tal, e que, graças a Deus, eu consegui recuperar uma foto onde a gente tem o Mala, né, o Oswaldo Vilaça, que é o fundador da Acadêmica do Tatuapé, sentado numa mesa com o Mano Décio da Viola, que é um dos fundadores da Império Serrano, pai do Jorginho do Império, autor de Aquarela do Brasil, enfim, um dos maiores compositores da história do samba brasileiro, não só do samba enredo, fundador da Império Serrano,
parceiro do Silas de Oliveira, quer dizer, um dos maiores nomes, sem dúvida nenhuma, da música popular brasileira e do samba brasileiro, do mundo das escolas de samba. E eu consegui essa foto, que é um dos pouquíssimos registros que a gente tem. Mano Décio da Viola tem 2 sambas, enredos, o Tatuapé tem 2 sambas, olha que privilégio. O Tatuapé tem 2 sambas enredos na sua história, de autoria de Mano Décio da Viola. Isso tudo por quê? Porque naquela época, olha como é que são as coisas, e isso é a história que a gente conseguiu recuperar também. Naquela época, né, no começo dos anos 60, o Carnaval de Santos não só era muito maior, era muito melhor e era muito mais famoso, né, do que o Carnaval de São Paulo, do que o Carnaval da capital. Tanto que existe uma escola de samba aqui em São Paulo, a X9 Paulistana, que é uma homenagem, né, o nome X9 Paulistana é uma homenagem a X9 de Santos. Né? Inclusive essa escola, aqui em São Paulo, ela começou com o nome de Filhotes da X9. Hoje a grande e maravilhosa X9 Paulistana. Para dar uma prova de como aquilo era importante. O Carnaval de Santos, com X9, Padre Paulo, enfim, tinha uma série de escolas lá. Uma dessas escolas chamava Império do Samba, que foi fundada e era presidida na época pelo Drauzio, que vinha a ser cunhado do Mala. A irmã do Mala era casada com o Drauzio. E o Mala, como o Santos tinha muito mais repercussão, era muito mais carnaval do que São Paulo, eram as escolas de samba de Santos naquela época, no começo dos anos 60, que tinham a relação, né, próxima com as escolas de samba do Rio de Janeiro. E o Drauzio era muito amigo do Mano Décio. E o Mala era cunhado do Drauzio e ia para Santos sempre, para, né, conversar, pegar ideias, para fazer o carnaval dele aqui em São Paulo. E numa dessas ele conheceu o Mano Décio, ficaram amigos, e aí ele ia para Santos e entregava a sinopse, né, da época para o Mano Décio e pedia para ele fazer os sambas. E o Mano Décio fez 2. Mano Décio e Nina Rodrigues, que era parceira dele naquela época. E o Tatuapé tem na sua história 2 sambas de autoria de Mano Décio da Viola. Por conta disso. E num desses encontros do Mala com o Mano Décio da Viola, ele convidou a Império Serrano, né, para ser a escola madrinha do Tatuapé. Então, a Acadêmicos Tatuapé tem como madrinha a Império Serrano do Rio de Janeiro, por conta dessa relação que acabou acontecendo entre o Drauzio, o Oswaldo Mala e o Mano Décio da Viola, e por conta principalmente da relação entre a Império do Samba de Santos e a Império Serrano do Rio de Janeiro. Né? E o Mala meio que se infiltrou nessa história aí, e a gente acabou tendo a Império Serrano como madrinha e o Mano Décio como autor de 2 sambas enredos que a gente considera dos mais importantes da nossa história, embora sejam, até a gente está revendo isso, né, estamos pensando como resgatar tudo isso, né, porque são sambas assim, muito pouco cantados, né, muito pouco cantados na quadra, muito pouco cantados nas nossas apresentações, até porque a gente porque a gente não tem registro, não tem referência, entendeu? Então alguns a gente ainda tem lá, né, um pessoal, nosso grande patrono, né, da nossa velha guarda, que é o seu Álvaro Casado, que também era cunhado do Mala na época, e que foi naquela época um publicitário famosíssimo, né, embaixador do Samba de São Paulo, um dos fundadores e primeiro presidente da UESP, né, da União das Escolas de Samba Paulistana, e o seu Álvaro é o nosso patrono da comissão de frente, que sempre foi Tatuapé, sempre se dedicou e ficou muito tempo afastado da escola. E, para nossa felicidade, nos últimos anos, depois de muito convidar, muito insistir para que ele voltasse a frequentar a escola, voltasse a sair, graças a Deus, hoje a gente tem a honra e o privilégio de poder contar com o nosso grande mestre, nosso grande professor Álvaro Casado, nos nossos desfiles. E com ele eu falo bastante sobre isso. Né? Eu falo, Álvaro, faz um favor para mim, pega um gravadorzinho, pega o telefone e canta o samba. Ele falou, mas tem umas partes que eu já não lembro mais. Eu falei, não importa,
canta a parte que você lembra e grava. Sabe por quê? Porque a partir desse pequeno trecho que você cantar, a gente consegue ir elaborando os outros. Que o Tatuapé tem sambas que a gente tem a letra, mas ninguém sabe qual é a melodia, entendeu? A gente não consegue cantar porque não sabe a melodia. E tem sambas antológicos. O Tatuapé era muito bom de samba enredo naquela época, lá atrás, lá nos anos 60, a gente tinha sambas antológicos, né? E é, inclusive, um projeto nosso lá da escola, a gente recuperar tudo isso e gravar um CD com esses sambas imortais. É um absurdo, eu particularmente considero um absurdo uma escola ter sambas compostos por Mano Décio da viola e a gente não saber cantar, né? Um deles eu até sei, mas a gente tem sambas lá que a gente não sabe cantar e que seriam hoje, sabe, relíquias, né, não só para o Tatuapé, mas eu acho que para o samba de São Paulo e para a cultura brasileira, né? Seriam coisas maravilhosas, né? Imagina você ter um samba de Mano Décio da viola e falar que ninguém consegue cantar, porque tem uma parte lá da letra que a gente não conhece a melodia, mas é verdade, infelizmente. Mas olha, isso é verdade, e não só para nós, né? Tem pouco registro, infelizmente. Uma história rapidinha. Há alguns anos, o Chico Buarque não sabia mais a melodia de determinadas músicas da Gota d'Água, da peça Gota d'Água. Pois é. Graças a gente ter localizado um músico que tocou na peça, né, com a Bibi Ferreira aqui em São Paulo, resgatou-se essa melodia. Tomara que a gente consiga resgatar essas músicas aí da Tatuapé. Eu tenho certeza, tenho certeza. Eu agora, eu vou, eu estou no meu último ano de presidente e eu prometo que eu vou me dedicar a esses projetos aí de resgate da nossa história, resgate dessas relíquias que a gente tem, assim que der tempo para fazer essas coisas. Eu acho que faz uma falta muito grande isso para nós. Eu imagino. Mas é essa, a relação com o Império Serrano é essa aí. Nós somos afiliados da Império Serrano, já tivemos o prazer de algumas vezes recebê-los aqui, né, em São Paulo, na nossa quadra, para nossa honra, e é um grande prazer a gente poder dizer que somos afiliados de uma escola tão importante, tão tradicional e tão cheia de histórias, de títulos e de personagens, né, como o Mano Império Serrano. Então tá jóia. Vamos continuar na história, então, porque essas nossas lives ficam gravadas, as pessoas que passam por aqui podem rever, né, todo esse papo da gente. Vamos aproveitar e resgatar, né, gravar mais uma vez alguns aspectos da história da Tatuapé. Em 2003, a escola foi campeã do grupo de acesso. Abram alas para o Rei Abacaxi. O que é que você lembra desse momento para contar para mim? Essa eu já lembro bastante, essa eu lembro de tudo. A começar pelo samba enredo, que é de autoria de mais algumas pessoas, mas principalmente de duas pessoas muito importantes para nós, né? Dois grandes amigos, né? Dois grandes batalhadores lá pela nossa escola, né? O samba não, desculpa, você está falando do Rei Abacaxi, né? Rei Abacaxi. Nós estamos falando do Rei Abacaxi, desculpa. Eu estava pensando que a gente ia falar de um outro desfile, que era o Que Rei Sou Eu. O Rei Abacaxi foi um desfile maravilhoso e que é um marco para a nossa escola. Tem uma história muito legal que, pela primeira vez na nossa vida, e acho que poucas vezes isso aconteceu numa apuração de samba de São Paulo, o nosso desfile Abram Alas para o Rei Abacaxi não só nos levou de volta, né, ao grupo especial do Carnaval de São Paulo, de 2000, o Tatuapé foi campeão do Carnaval em 2003 com esse enredo, como pela primeira vez na nossa história nós conseguimos tirar todas as notas 10. Então, esse é um ano assim especial para nós, que o Tatuapé não tirou nenhuma nota esse ano que não fosse nota 10. Nós tiramos, nessa época eram 10 quesitos, e nós tiramos nota 10 nos 10 quesitos.
e isso nos levou de volta, né? Porque o Tatuapé, eu divido a história do Tatuapé em dois momentos. Na verdade, eu acho que o Tatuapé, a gente tem essa história toda do Mala, lá de 52, quando ele fundou a Unidos de Vila Santa Isabel, mas para mim o Tatuapé tem duas fundações. Essa escola que o Mala fundou, ela viveu, né, até 1984, ela viveu, o Mala faleceu 3 anos antes, né? E aí, com a morte dele, a escola já não era mais uma escola de ponta em São Paulo, né? Mas com a morte do fundador, do Mala, a escola entrou em declínio total e 3 anos depois ela parou de destilar. E ficou 4 anos sem destilar. E aí, uma escola que fica sem destilar, né? Ela, como a gente diz aqui no mundo das escolas de samba, a escola enrolou a bandeira, ela para de destilar e a volta se dá pelo grupo mais baixo que você tem, né? Na verdade, a gente vira pleiteante, a gente nem escola de samba é considerado ainda. A gente faz um desfile que chama pleiteante, porque esse desfile a gente pleiteia ser uma escola de samba e aí começar a participar de novo dos concursos e tudo mais. E o Tatuapé foi exatamente para esse lugar. E todo mundo já dava como certo que o Tatuapé não voltaria mais a desfilar, o Tatuapé não teria mais essa refundação, né, esse ressurgimento. E aconteceu o que teve, né? Teve, através do Roberto Munhoz, que o antigo presidente do Tatuapé, o Roberto Munhoz refundou a escola, né, 4 anos depois, e começamos de novo toda essa trajetória. Quando ele refundou a escola, 1 ano depois eu fui para lá para ajudar nesse trabalho, né, de recuperar, né, de refazer essa nossa trajetória. E aí quando chega, isso foi o nosso primeiro desfile valendo, né, já sendo escola de samba de novo, foi em 1992, 1991. E eu já estava, o Roberto fez sozinho o primeiro, depois eu fui para lá, e a partir do segundo desfile a gente já estava junto nessa empreitada. E quando chegou em 2003, né, o Tatuapé volta com esse enredo que você está citando aí, do Abram Alas para o Rei Abacaxi, o Tatuapé volta para o grupo especial do Carnaval de São Paulo. E com uma felicidade muito grande de ser 2004 o ano de aniversário da cidade de São Paulo, de 450 anos, e aí houve um acordo, né, naquele ano com a prefeitura, e todas as escolas de samba de São Paulo, do Grupo Especial, fizeram os seus enredos homenageando a cidade. O tema era livre, cada um podia fazer o que quisesse, falar sobre o que quisesse, mas tinha que ser algo relacionado à cidade de São Paulo, que estava completando, naquele ano de 2004, 450 anos de fundação. E aí nós falamos sobre o nosso bairro, nós falamos sobre o Tatuapé. E foi um desfile maravilhoso, né? Pela primeira vez a gente no Grupo Especial, e o Tatuapé fez um desfile maravilhoso, nós ficamos em 9º lugar, e à frente de várias escolas tradicionais do Carnaval de São Paulo. E de lá para cá começou uma trajetória muito bacana. Nós ficamos 2004, 2005 e 2006 no Grupo Especial. E aí depois o Tatuapé voltou para o grupo de acesso, e aí é outra história. Mas esse enredo que você perguntou do Rei Abacaxi, do Abram Alas para o Rei Abacaxi, tem essa coisa importante. É o enredo que nos levou de volta ao Grupo Especial, e um desfile tão maravilhoso que nós não tivemos nenhuma outra nota que não fosse 10. Foi uma coisa muito marcante para nós. Eu estava no histórico que eu levantei da escola em 2006, 2000, vocês receberam o troféu nota 10. Rafael e a Valquíria estão aqui nos prestigiando. Legal. Eu gostaria que você... Um abraço para eles, né? Eu não consigo ver aqui quem está participando, mas um abraço para os dois, são grandes amigos. Tem bastante gente da escola aqui.
e a gente vai seguir em frente. Então vamos lá. Você entrou na escola, na direção da escola em 2010? 2010, Não. está dizendo o retorno foi em 2007? Não, é que aí tem o que acontece. Eu voltei, eu fui para o Tatuapé quando eu soube, né, que o Roberto Munhoz ia refundar o Tatuapé, que eu considero isso uma refundação, né, porque a escola já tinha parado. Quando eu soube que ele ia refundar, eu me prontifiquei a ir para ajudar, porque era a escola do bairro, era a escola que eu tinha toda essa memória, né, afetiva, enfim, todo esse envolvimento. Eu já tinha desfilado num monte de escolas de samba, do Rio de Janeiro, aqui de São Paulo. Eu tinha uma história, eu sempre gostei, eu sempre fui apaixonado por desfile de escola de samba. E eu tinha, né, independente do Tatuapé não estar mais desfilando, de Tatuapé não ser mais uma escola de ponta, enfim, eu sempre trabalhei nisso, né? Eu sempre gostei de carnaval, trabalhar não, mas eu sempre participei de desfiles e tal, gostava de ver, gostava de acompanhar, de pesquisar, de estudar. Mas eu senti que a escola que eu teria alguma identificação, trabalhando, fazendo alguma coisa, enfim, seria no Tatuapé. Então, quando eu soube que o Roberto tinha esse projeto de retomar as atividades da escola, de refundar a escola, aí eu me prontifiquei a estar com ele nisso. E começamos esse trabalho. E aí tem essa história toda que eu te falei, de 2003, a gente volta para o especial, 2004, 2005, 2006, nós ficamos no especial, só que aí aconteceu uma coisa no carnaval, quer dizer, fruto do resultado do carnaval. Do carnaval de 2006 para nós, foi um carnaval extremamente complicado, traumático, difícil, né? Um monte de promessas, a gente acabou meio, como a gente ainda era meio recente nessa história de grupo especial, a gente acabou se iludindo com uma série de promessas, enfim, não vem ao caso aqui a gente ficar falando de coisas que não são felizes, né? Mas o fato é que, quando acabou o Carnaval de 2000, a escola tinha duas coisas muito complicadas para resolver. A primeira delas é que a gente tinha caído para o grupo de acesso. E a segunda é que a escola estava assim, totalmente rachada, quebrada, assim, tinha... E aí isso acabou meio que tirando um pouco da união que a gente tinha, da harmonia que a gente tinha, do trabalho que a gente fazia junto e tal, e eu resolvi sair. Eu saí, o Erivelto saiu, o Toninho saiu, enfim, algum grupo de pessoas que faziam um trabalho importante para a escola, né, que fez, né, um trabalho importante para a escola durante todo esse tempo, a gente resolveu sair por não concordar com algumas coisas que estavam acontecendo. E aí a escola continuou e a gente ficou fora, ficamos fora do carnaval. Quando chegou em 2009, a escola caiu novamente. Ela caiu do grupo de acesso, hoje, né, na nomenclatura de hoje, seria do acesso 1 para o acesso 2. Naquela época ela saiu da Liga, do acesso da Liga, e foi para a UESP, para o grupo 1A da UESP. E aí, quando isso aconteceu, houve um movimento lá na escola, né, para que a gente voltasse para a escola. Né? Eu, Erivelto, Toninho, enfim, uma série de pessoas ali, para que a gente voltasse para a escola. E a princípio a gente nem queria muito, né, mas no final a gente acabou, fruto até de um trabalho importante feito pelo irmão do Erivelto, né, pelo Everton, ele que conseguiu, né, reunir todos nós, mentindo para a gente, conseguiu reunir todos nós, que ele falou, eu lembro muito bem que foi assim, essa história começou logo depois da apuração e culminou na sexta-feira no desfile das campeãs, que ele ligou para todos nós e ninguém queria. Aí ele falou assim para mim, ele ligou para mim e falou assim, eu quero falar com você. Eu falei, Everton, para com essa conversa, não vai levar a nada e tal. Não, eu quero falar com você. Nós vamos, do lado da quadra ali, né, da nossa quadra, tem um posto de gasolina. Ele falou, eu quero conversar com você, vai lá no posto. Só eu e você. Eu falei, tá bom, eu vou. Aí peguei e fui no posto. Só que ele contou isso aí. Ele foi o mesmo telefonema, ele fez para mim,
fez pro Erivelto, fez pro Toninho, fez pro um monte de gente. E aí todo mundo foi para lá pensando que ia falar com ele, sozinho, né? Aí chegou lá, tava todos nós juntos, né? Aí virou uma reunião, aí acabou que dessa reunião a gente resolveu que iríamos voltar, iríamos fazer um trabalho, enfim, e foi isso que aconteceu. E de lá para cá é hoje, de lá para cá é tudo isso que vem acontecendo. Em 2009 a gente voltou para lá para fazer o Carnaval de 2010, fomos campeões do Carnaval de 2010 na UESP, voltamos para o acesso da Liga. Aí, em 2011, nós fizemos um desfile no acesso, muito bom. Ficamos em terceiro lugar, não conseguimos subir. E em 2012, homenageando a Alessi Brandão, que é nossa madrinha até hoje, nós fizemos um desfile e voltamos para o grupo especial em 2012 para fazer, em 2013, o nosso primeiro desfile no grupo especial do Carnaval de São Paulo. E aí, graças a Deus, a gente não saiu mais do grupo especial e Deus queira que a gente não saia nunca mais. Porque é muito triste isso, mas se Deus quiser a gente vai continuar fazendo desfiles que deixem a gente merecendo ficar no grupo especial. Ô Eduardo, eu quero dedicar agora o nosso tempo a duas coisas assim fundamentais. Uma, nós vamos comentar, eu estou aqui pressionado pelo tempo, mas então vou pular algumas coisas. Então vamos direto para 2016, o primeiro o vice-campeonato da escola e os 2 anos seguintes o campeonato, né? Essas emoções todas. Você tem todo o direito, Oswaldo, você tem todo o direito de me cortar, porque você sabe que eu falo pra caramba, então me corta quando você achar que tá demais. Não, o barato do trem das lives é a gente permitir, porque é um dos nossos objetivos, do Brengel, o Fernando Brengel e eu, é dar voz às pessoas, né? Para um público que a gente não está, às vezes não está tão habituado a esse tipo de assunto. E, fundamentalmente, eu acho que o Carnaval, a minha preocupação com o Carnaval nesse exato momento, eu não me preocupo, honestamente, com essas agremiações, vamos dizer, com blocos, né, patrocinados por grandes empresas ou por grandes artistas, que é outra estrutura de negócio. Me interessa uma escola de samba porque é uma manifestação popular, quer dizer, quando você fala do Tatuapé, eu estou pensando na ala das crianças, a ala da velha guarda, ou seja, é todo um bairro, né, toda a história. Quer dizer, quando a gente leva uma escola de samba para a avenida, a gente leva um pedaço da cidade, quando não uma cidade inteira. Né? Então, assim, para a gente é fundamental essa história. Então, por favor, vamos falar do vice-campeonato e dos 2 campeonatos, né, de 2016 e 2017. Desculpa, 2017 e 2018. Essa história da Câmpia. Essas são histórias muito boas de contar, né? Maravilhosas. Na verdade, o vice-campeonato de 2016, por incrível que pareça, ele começa com uma apuração dramática, né, quase trágica de 2015. Né? Porque isso tudo é uma história que começou também lá em 2009, quando a gente voltou, né, para o Tatuapé, e a gente desenhou um projeto de transformar o Tatuapé numa escola que fizesse bons desfiles, né? Numa escola que tivesse uma qualidade muito boa de desfile, numa escola que fosse competitiva, enfim. E isso tudo a gente foi meio que se programando para que essas coisas pudessem acontecer, né? A gente foi trabalhando com muita seriedade, com muito planejamento, com muita organização, enfim, para que a gente pudesse atingir, cumprindo essas metas, atingindo esses objetivos. E quando chegou em 2015, o Tatuapé tinha certeza que já tinha condições de fazer um desfile que nos permitisse, pela primeira vez, desfilar nas campeãs. Esse era o nosso projeto para 2015. Era só isso. A gente falou, ó, se a gente desfilar nas campeãs, quer dizer, a cada ano a gente ia moldando, né, a nossa estratégia, a nossa tática para
chegar no objetivo. E o de 2015 era esse. Era pela primeira vez a gente poder estar entre as 5 primeiras colocadas para fazer o nosso primeiro desfile das campeãs. Já que em 2013 o nosso objetivo era ficar no grupo especial e a gente conseguiu ficar. Em 2014, com o enredo homenageando São Jorge, o nosso objetivo era não correr riscos, né? Era ser uma escola ali que não vai correr o risco de cair. Sabíamos que era muito difícil a gente sonhar com títulos, enfim, com posições mais arrojadas, mas a gente já queria ser uma escola do grupo especial, aquela escola que as pessoas consideram que são escolas do grupo especial. E a gente conseguiu fazer isso. Em 2015 a gente tinha essa ambição de fazer o nosso primeiro desfile das campeãs. E tudo correu maravilhosamente bem. Foi um desfile fantástico. A gente iria fazer o nosso primeiro desfile das campeãs. Mas aí aconteceu uma tragédia no final e a gente não conseguiu fechar o nosso portão, a gente não conseguiu encerrar o nosso desfile dentro do horário. Nós, pela cronometragem oficial lá, nós passamos 3 segundos do horário regulamentar lá e o nosso relógio virou de 65 para 66 e o Tatuapé perdeu 1 ponto e 1 décimo na apuração. Começamos a apuração devendo 1 ponto e 1 décimo e o nosso desfile foi tão bom, mas tão bom, que a gente conseguiu entrar na apuração com 1 ponto e 1 décimo a menos e mesmo assim a gente não caiu. A gente ficou no grupo especial. E aí, quando a gente começou a avaliar esse projeto e desenhar o projeto do próximo ano, a gente não partiu do nosso resultado. Porque o nosso resultado foi um acidente, foi um erro fatal, um erro nosso, né, um erro do comando da escola, da direção da escola. Né, foi um erro, mas a gente sabia que, independente daquele erro, que custou várias posições para nós, o desfile que a gente fez foi um desfile maravilhoso. O desfile que a gente tinha feito realmente nos levaria a fazer, não fosse esse acidente, a gente iria desfilar nas campeãs. A gente partiu desse projeto. A gente partiu assim, olha, nós já desfilamos nas campeãs. Né? A gente já sabe como é que faz esse desfile para desfilar nas campeãs. Então agora a gente precisa começar a ter essa ambição de ser uma escola de ponta, de ser uma escola que possa brigar por títulos, que possa fazer carnavais maravilhosos, embora o título nem sempre seja o nosso principal objetivo. O nosso principal objetivo é fazer o desfile da nossa vida, fazer o melhor desfile sempre, a cada ano. E aí nós fomos lá e, homenageando a Beija-Flor, fechando o Carnaval de São Paulo, última escola de desfilar, nós fomos lá e fizemos um desfile fantástico, um desfile maravilhoso, um desfile suave, alegre, bonito, muito feliz, e conseguimos o nosso primeiro e o vice-campeonato do Carnaval. E depois de 1 ano, a gente conseguiu realmente fechar aquele portão no horário que a gente levou 1 ano para fechar desde 2015, a gente só foi fechar no Carnaval de 2016. E aí foi uma alegria muito grande. Pela primeira vez o Tatuapé conseguiu o nosso primeiro desfile das campeãs da nossa história, já foi sendo a escola vice-campeã do Carnaval. E aí isso encheu a gente não só de alegria, de emoção, de felicidade, mas também encheu a gente de otimismo, encheu a gente de possibilidade. A gente começou a ver que é possível, né? A gente já chegou muito perto, a gente precisa continuar trabalhando, a gente precisa continuar ensaiando, a gente precisa continuar acreditando que só vamos ter sucesso se houver um único projeto, um projeto coletivo, um projeto que envolva todos os nossos componentes. Enfim, a gente continuou pensando aquilo que a gente pensa até hoje, trabalhando como a gente trabalha até hoje, praticando aquilo que a gente fala, como a gente faz até hoje. E aí, quando chegou em 2017, nós fomos campeões do Carnaval pela primeira vez, homenageando a África, mas de uma forma muito festiva, né? A gente sempre quis fazer um enredo afro, né? Desde o começo lá, nós já tínhamos até feito naquela fase mais do passado lá,
a gente já tinha até feito algumas coisas afro, mas sem essa repercussão daquilo que a gente queria fazer dessa vez. E quando a gente foi pensar o carnaval da África, com o nosso carnavalesco, a pedida que foi feita para ele, né, da direção da escola, foi exatamente essa. Nós queremos fazer um carnaval afro, mas que não seja triste, que não seja lamento, que não seja... A gente quer fazer um carnaval homenageando a África, mas um carnaval alegre, como é o povo africano. A gente quer fazer um carnaval coloridíssimo, como é o povo africano. A gente não quer fazer uma coisa de lamento, uma coisa, sabe, que a gente respeita, enfim, que a gente... existem desfiles maravilhosos, existem sambas antológicos, né, que tem essa vertente, mas a gente queria algo realmente diferente. A gente queria algo alegre. A gente queria, como eu já disse também 1 milhão de vezes para todo mundo, a gente queria aquele estádio da Copa do Mundo que vai jogar uma seleção africana, entendeu? E que não importa se eles vão ganhar, se eles vão perder, não importa se eles vão levar uma goleada, não importa. Aquele cantinho onde tem a torcida da África, da seleção do continente africano, ele é sempre o canto festivo, ele é sempre o cantinho das roupas alegres, coloridas, ele é sempre aquele lugar onde o time toma um gol e você vai focalizar aquela torcida, eles estão gritando, cantando, pulando, enfim. Era esse o desfile da África que a gente queria, e graças a Deus isso foi entendido por todos nós, principalmente por todos os nossos componentes, e a gente conseguiu fazer o desfile da África que a gente queria. E com esse desfile a gente conseguiu o nosso primeiro título, graças a Deus, muito bem-vindo, né, que coroou um trabalho, né, que a gente já considerava um trabalho bacana, um trabalho muito legal. Se a gente não tivesse sido campeão com a África, a gente estaria feliz também do mesmo jeito, porque o desfile foi maravilhoso e era isso que a gente queria fazer. E aí veio o ano seguinte... E a gente continuou fazendo tudo que a gente sempre fez e que a gente faz até hoje. A gente continuou trabalhando exaustivamente, a gente continuou ensaiando exaustivamente, a gente continuou exigindo, cobrando do nosso componente a entrega, o empenho, enfim, tudo aquilo que a gente faz até hoje. A gente continuou exigindo que a escola tenha um único projeto, que o projeto é coletivo, que a gente não pode deixar que nenhum projeto individual atrapalhe o projeto grandioso. A gente continuou falando exatamente as mesmas coisas que a gente sempre falou. Então a gente vem um pouco antes, mas especificamente de 2013 para cá, fazendo exatamente a mesma coisa, fazendo exatamente o mesmo projeto, acreditando nos nossos componentes, sabendo que é deles que a gente depende, que se não for ele, se o componente não comprar o nosso projeto, se ele não se dedicar a realizar aquilo, a gente não vai conseguir fazer. A gente depende de muito ensaio, a gente depende de muita determinação, de muita entrega, né? É o componente que leva o carnaval para o jurado ver, a gente sabe disso, a gente aposta nisso e a gente procura preparar o componente para que ele possa fazer isso com a maior qualidade do mundo, e a gente procura ter com ele o maior respeito do mundo, a maior gratidão do mundo, porque é dele que a gente depende. A gente sabe que é um trabalho voluntário e que é um trabalho que ele faz se ele acreditar. E graças a Deus eu acho que eles acreditam no que a gente fala, porque eles fazem o melhor que pode ser feito. E a gente também acredita tanto neles, a gente não mente um para o outro. A gente conta a verdade para eles, eles contam a verdade para nós, e graças a Deus a gente continua, né, faz desfiles maravilhosos, mesmo quando a gente não é campeão do carnaval. Porque aí, depois desses 3 anos maravilhosos, 16 vice-campeão, 17 campeão, 18 bicampeão, a gente fez em 19 um carnaval com um enredo chamado Bravos Guerreiros, que foi melhor do que o dos anos anteriores, mas que infelizmente... Na última nota do último quesito, a gente não conseguiu ser tricampeão do carnaval. E em 2020, a gente fez um carnaval homenageando a Atibaia, que foi melhor do que todos os outros que a gente fez anteriormente, né? E que, de novo, né, lideramos toda a apuração e, no final, acabou que a gente perdeu
algumas notas, infelizmente, né? E deixamos de ganhar o nosso tetracampeonato. Mas isso não significa que foram desfiles perdedores, que foram desfiles errados. Não foram. Foram desfiles corretos, foram desfiles maravilhosos. Quem vê comprova isso. Foram desfiles gigantescos, mas que infelizmente a gente não conseguiu a nota que a gente precisava. Mas a gente fez o trabalho que a gente queria fazer. Ô, Eduardo, infelizmente o nosso tempo aqui está indo embora. Eu queria terminar. Você falou que a gente tinha tempo. Eu estou aqui sossegado, eu tenho tempo. Vamos em frente. E se houver oportunidade, a gente te chama novamente. Eu espero que você volte a falar conosco. A gente quer saber agora, assim, para a gente finalizar, como é que está a situação e se há alguma ação sendo feita por aí que a gente possa colaborar em relação ao carnaval, ao carnavalesco, a situação dos profissionais que vivem do carnaval. Né? Assim, a gente entende que deve ter bastante... Eu estive vendo algumas ações aí de feijoadas. Como é que está vivendo o pessoal que, né, das oficinas de fantasia? Se existe algum trabalho nesse sentido mais amplo, não só da Tatuapé, mas da Liga das Escolas, enfim? Não, existe, claro que existe. Existe sim. É um ano muito difícil, né? 2020 foi um ano muito difícil porque logo depois do Carnaval, né, quando a gente entrou o mês de março, a gente já começou a viver essa tragédia, né, esse momento dramático, triste, complicado, que, né, a julgar pelas notícias que a gente acabou tendo hoje, né, por aquilo que aconteceu hoje, pode estar chegando perto do fim, que é o que todos nós queremos, que é o que todos nós torcemos e é o que todos nós precisamos acreditar que vai acontecer, né? Independente de qualquer coisa, independente disso, inclusive, mas não deixando isso de lado, que isso é a parte mais importante para nós, é o que aconteceu hoje. Mas independente disso, o Carnaval é um espetáculo que leva tempo para ser produzido, né? O Carnaval não é algo que a gente possa decidir que vai fazer, né? Ou haver condições para que ele exista daqui uma semana. A gente não tem, diferente de outros espetáculos que podem ser montados com muita rapidez e com muita facilidade, o Carnaval não é assim. O Carnaval leva, em média, de 6 a 7 meses para ser confeccionado, né? O Carnaval envolve um grupo absurdamente grande, embora muita gente não saiba disso, mas ele envolve um número absurdamente grande de pessoas para sua confecção. Na verdade, o Carnaval é um espetáculo, né? Eu estou falando do grupo especial do Carnaval, mas isso a gente pode expandir para todos os outros grupos também. Então, quando eu falo de 14 escolas, eu estou falando das 14 do grupo especial, mas se você quiser, você pode expandir e somar a elas mais 8 escolas do grupo de acesso 1, né? Ou pode somar mais 12 do acesso 2, enfim, você pode ir fazendo quantas multiplicações você quiser. Você pode somar a elas as escolas do Rio de Janeiro, enfim. Desculpa. Ok. Não, desculpa, é que assim, infelizmente o Instagram nos interrompe e eu não quero que a gente seja interrompido no meio do papo. Eu só queria te agradecer profundamente, eu gostaria muito de continuar, eu acho que essa live tem uma continuidade, se você puder nos comparecer, a gente vai ficar feliz com isso, para a gente conversar sobre essas questões, né, que eu acho que a gente vai ficar devendo. Eu gostaria muito e adorei a história toda da Tatuapé, de dividir essa história com as pessoas que nos dão a honra de sua audiência, mas eu gostaria muito também de conversar sobre essas questões, e aí fica o convite para você voltar. Muito obrigado. A hora que você quiser. E finalizar, por gentileza, porque a gente tem menos de 1 minuto agora. Tá bom, então eu queria dar um beijo enorme em todo mundo que está assistindo a gente. Eu nem sei quem são, porque eu não consigo ver aqui, mas um beijo muito grande para todos. Muito obrigado pela paciência, obrigado a você pelo convite. E eu queria aproveitar esses últimos segundos para dizer o seguinte: não existe irresponsabilidade alguma em a gente pensar num espetáculo que leva 7 meses para acontecer. Nós respeitamos demais todo mundo
que perdeu alguém, nós perdemos pessoas incríveis na nossa escola. Hoje acabamos de perder mais um profissional maravilhoso, o Ivan, lá de Parintins, que todo ano, que trabalhou com a gente ano passado. Enfim, a gente respeita todo mundo, não só o Tatuapé. Todas as escolas estão no momento de respeitar muito, mas a gente precisa pensar num espetáculo que vai acontecer assim que ele tiver condições de acontecer. Tá? Com muita responsabilidade mesmo, se cuidem, a vacina está aí, graças a Deus, a gente vai ser feliz, e o carnaval, o próximo desfile vai ser para se desforrar, tudo isso aí. Não importa o dia que ele vai acontecer, mas quando ele acontecer, a gente desforra tudo. Obrigado, um beijo para todos. Obrigado, Valdo. Muito obrigado. Quando quiser, é só me chamar. Muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram aqui. Obrigado, Eduardo. A gente está encerrando a nossa live e a gente deixa o convite para a próxima semana, que nós estaremos aqui com a Cíntia Fávila. Boa tarde a todos, boa tarde, obrigado, boa noite, aliás, obrigado a todos e a gente volta, se Deus quiser. Um abraço, Eduardo. Abraço, tchau para todos. Boa noite, pessoal. A live vai ficar aqui gravada, então, para todos. A gente termina. Muito obrigado, boa noite. Na próxima semana, Cíntia Fávila conosco. Boa noite.